hoje nós vamos dar continuidade ao caderno 2 de vocês, página 12 e página 14, para finalizarmos o capítulo 1, que trata sobre o renascimento comercial e urbano. Trabalharemos o tópico crise do século XIV, né? E nele nós vamos falar sobre a peste bubônica, as rebeliões camponesas e a Guerra dos 100 Anos. Vamos dar início falando sobre a crise do século XIV, certo? Como a gente viu na videoaula anterior, a expansão das relações comerciais e os crescimentos da cidade geravam constante pressão sobre os camponeses, cujos eram os responsáveis pela alimentação das populações urbanas e pela renda da nobreza, que era usada para consumir produtos de luxos e especiarias. Essa pressão que os camponeses sofriam fez com que a expansão agrícola continuasse por todo o século XIII. Com isso, havia constantemente derrubadas de florestas. E isso ocorreu até que se atingisse um ponto de desequilíbrio ecológico, o que de certa forma foi um grande desastre para essas populações. Com isso, durante o século XIV, ocorreram grandes dificuldades com a produção de alimentos, provocadas por tempestades e longos períodos de seca, associadas às mudanças de temperatura que desencadearam a diminuição da oferta de alimento, bem como a alta dos preços dos produtos e do custo de vida. Resumindo, essa derrubada da floresta vem desencadear um desequilíbrio ecológico que vem refletir na diminuição de ofertas de alimento, e se há diminuição na oferta de alimento, consecutivamente vai haver a alta do preço dos produtos. E isso vem ser o pontapé, vem desencadear a crise do século XIV. Com essa escassez de alimento, a população, de certa forma, começa a se tornar enfraquecida, né? E vem desenvolver uma série de doenças que passam a se transformar em epidemias, né? E uma dessas epidemias que vem trazer grandes consequências para essa população é a peste bubônica, também conhecida como peste negra. A peste bubônica ou peste negra iniciou-se em 1347, né? E o seu contágio iniciou por meio de ratos e pulgas contaminados. E essa peste foi responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas. Sua transmissão geralmente se dava através da picada da pulga do rato, né? E através desse processo matava a pessoa que era contaminada, geralmente em um prazo de 3 ou 4 semanas,
certo? Mas a transmissão também se dava por vias aéreas, por via do ar, né? E através dessa transmissão, geralmente o óbito da pessoa ocorria a cerca de 3 ou 4 dias após o contágio. Em tal situação de peste e de contágio, causou um clima de histeria na população, né? E essa população passou a acreditar que essa peste tratava-se de um castigo de Deus. Então, passaram a pregar as portas e janelas de suas casas, impedindo que todos que ali viviam pudessem sair. Naturalmente, isso causava problemas na hora de enterrar os mortos, uma vez que os corpos abandonados acabavam atraindo mais pulgas e, consequentemente, fazendo mais vítimas. Uma curiosidade é que muitas teorias se espalharam sobre o porquê dessa peste ter se alastrado sobre a população, né? E uma dessas teorias culpava os judeus pelo fato dessa doença ter se espalhado de forma tão rápida, né? E por essa razão, muitos judeus foram expulsos de vilas e casas em vários territórios da Europa e, consequentemente, acarretou que esses povos judeus fossem perseguidos em outros momentos da história. Mas além da peste negra, havia um outro fator que causava altíssima mortalidade da população europeia no século XIV, que eram as rebeliões camponesas. Além disso, havia um longo conflito envolvendo franceses e ingleses, conhecido como Guerra dos 100 Anos, que veremos mais à frente. Bom, as rebeliões camponesas eram causadas devido à superexploração na qual os servos estavam submetidos. Pois quanto maior era a escassez de produtos, mais taxas os senhores feudais impunham e menos alimentos sobravam para os camponeses. E esses camponeses, por sua vez, fugiam ou se rebelavam, atacando os senhores a quem serviam. E assim se estabelecia a rebelião camponesa. Uma das rebeliões camponesas mais sangrenta ocorreu em Paris em 1858 e ficou conhecida como Jacquerie, onde, oprimidos e indignados pela condição em que estavam sendo submetidos, milhares de camponeses invadiram as propriedades da nobreza e massacraram muitos senhores feudais. E isso teve como consequência uma violenta repressão e a morte de muitos dos rebelados que estavam envolvidos nessa rebelião. Então, geralmente, essas rebeliões camponesas, elas tinham dois fins. Ou os envolvidos eram submetidos à repressão e muitas das vezes à morte, ou ocorria uma negociação
de mais liberdade e de redução de taxas. Tinham outras situações nas quais os trabalhadores fugiam, né? E o que, de certa forma, acabava agravando mais a escassez de mão de obra. Bom, como eu falei anteriormente, além da peste negra, além das rebeliões camponesas, havia um outro fator que também contribuía para a grande mortalidade europeia do século XIV, né? E esse fator era a Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Ela ocorreu entre 1337 a 1453. E o que levou a essa guerra foi as disputas entre as nobrezas inglesas e francesas pela terra do continente francês. O pontapé para essa disputa entre ingleses e franceses foi a morte do rei francês Carlos IV, no qual Carlos não tinha filhos e cujo o parente mais próximo era o rei da Inglaterra. Ou seja, se Carlos morreu e não tinha filhos, e o único parente mais próximo que teria seria o rei da Inglaterra, quem viria a assumir o poder seria o rei da Inglaterra, o que causou um sério descontentamento com os franceses. Como a nobreza francesa se negava a entregar suas terras e a coroa a Eduardo III, que era o rei da Inglaterra, pois temia que as terras pertencentes ao território francês fossem tomadas e entregues aos ingleses, o rei da Inglaterra, né, para obter a coroa e o poder sobre o território francês, iniciou a guerra. Entretanto, esse conflito estendeu-se por várias gerações, até que os ingleses foram finalmente expulsos do território francês. Mas vale ressaltar, em meio a isso, que a Guerra dos 100 Anos não foi uma guerra contínua, né? Pois os conflitos feudais dependiam da existência de pastagem para os cavalos e também, por causa da neve, o período do ano em que o exército poderia guerrear era bastante reduzido. Assim, havendo um longo período de trégua, né? Mas também havendo grandes períodos de confrontos. Assim, no fim do século XIV, a situação da Europa já vai ser bem diferente daquela situação que a gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, né? Que era uma situação de um território que estava prosperando, né? Pois nessa Europa, no fim do século XIV, né, já havia uma acentuada redução da população, né? As cidades que até então foram construídas ou se desenvolveram foram abandonadas, né?
Muitas famílias de nobres foram extintas e várias críticas se estabeleceram em relação à Igreja. Enfim, a Europa encontrava-se em uma profunda crise e, portanto, um momento propício para grandes transformações, né? E o que seria beneficiado pelo abalo das estruturas feudais. Bom, com isso, nós finalizamos o nosso primeiro capítulo, que trata sobre o renascimento comercial e urbano. Sobre o vídeo de hoje, eu deixo as atividades das páginas 13, 16, 17 e 18.